Abre aí na página, por favor. Na página 25. Página 25, todo mundo aí pegando na mão na página 25. Tem uma figura aí? Essa figura é muito famosa, tá? Essa imagem, ela existe até hoje, lá em Roma. O que é essa imagem aí? Isso representa o general Tito, quando ele invadiu Jerusalém e derrubou o templo, destruiu o templo e fez a maior diáspora, chamada como a maior diáspora, né, dos judeus. Não é a primeira, né, mas é a maior delas. A imagem do menorá no arco de Tito em Roma. Os romanos trazendo a menorá, tá, na mão, a mesa dos pães, e ele se alegrando ali pela vitória em cima do povo judeu quando aconteceu a diáspora. Mais para frente aí, ó, na outra imagem da página 26, você vai ver as ruínas, na página 26, as ruínas da sinagoga. Essa sinagoga que você está vendo aí, ela ficava perto da casa de Pedro, como daqui na rua da casa de Pedro, ou menos, até menos, daqui no carro ali, que vocês estão vendo no carro, da casa de Pedro. E da casa de Pedro até o Mar da Galileia, mais ou menos como daqui na rua, tá? Era bem próximo, e não em cima desta sinagoga aqui, mas debaixo, nas ruínas abaixo dela, provavelmente foi nesse local aqui que Jesus pregou muitas vezes dentro da sinagoga, tá? Vai falar aí na página 26 ainda sobre a crise e a revolta dos Macabeus. Foi aí que o império foi se desfazendo, né, do grego macedônico, o helenismo foi acabando, e uma das coisas que colaboraram para isso foi quando Antíoco Epifânio IV, o que ele faz? Ele declara o culto ao imperador, ele declara, ele queria que os judeus, já que ele queria o helenismo, que os judeus adorassem os deuses gregos, que os judeus adorassem. E o judeu, irmão, você pode fazer de tudo com ele, menos não mexe com o Deus dele. Ele realmente morre pelo seu Deus. Enquanto, sempre que a gente encontra um brasileiro para morrer pelo seu Deus, hein, né? Um porto ferreirense para morrer pelo seu Deus. Eles morriam pelo seu Deus. Nós vamos ver mais para frente isso aí. Mas aí, quando esse Antíoco Epifânio, o que ele faz? Ele resolve então banalizar o templo, e ele faz o que? Um sacrifício. Ele sacrifica um porco, alguns dizem até uma porca, né? Que faz muita diferença dentro do santuário. Ele sacrifica um porco lá, e na verdade o porco vai ser adorado, parece, não sei se um porco para ser adorado foi sacrificado lá, alguma coisa assim, igual me fugir da mente. Pastor Fernando, não é aqueles que pegavam os porcos e mesmo ele não matava o porco, mesmo o porco vivo, ele abria a barriga do porco, ele vivo? Não, isso aí é lá nos assírios, eu acho que é diferente, lá, deve ser lá atrás nos assírios, né? Bom, o monarca excelência Antíoco Epifânio, olha lá, com a permissão para a Constitucional de Jerusalém, na cidade de estilo grego, a abolição do culto judaico, ele aboliu o culto judaico, aí na parte final da página 26, promovido por Antíoco, provocou a revolta dos Macabeus. Foi então os Macabeus que se revoltaram por causa desse ato de Antíoco Epifânio, né? E eles tinham muitas táticas de guerrilha e compeliram o Antíoco Epifânio e seus perturbadores. O resultado disso teve a implicação básica do culto ao Senhor, a restauração do culto, foi purificado e reedificado. Se os Macabeus, por isso que o livro de Macabeus ele é muito importante para nós. Ele não é um livro canônico, não é um livro com, vamos dizer assim, com inspiração divina, mas é um livro histórico, muito importante, tá? O livro de Macabeus. O livro de Enoque também é um livro importante, tanto é que é citado por Judas, ok? Sem o livro de Macabeus, muita coisa a gente ficaria sem entender, tá? Muito bem. Ascensão de Herodes, que nós falamos, aqui está uma foto do templo, mais ou menos, como era o templo que ele reedificou, né? Que ele melhorou, ele ampliou o templo, já existia o templo, mas ele fez umas melhorias no templo no ano 65.
Tá? Na verdade, ele começou no ano 18 a.C., foi terminar só no ano 65, a reforma desse. Quais eram, na página 28, quais eram os grupos religiosos do tempo de Jesus? Vai na página 28. Qual que era o primeiro grupo religioso aí? Sumo sacerdote. Do sacerdote era um grupo religioso. Por exemplo, o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 pessoas. Ele era assim, ó, tipo um círculo, né? Aqui no meio sentava o sumo sacerdote e o escriba, e em volta 35 de um lado e 35 de outro. Jesus, quando foi julgado, ele foi colocado no meio do Sinédrio, tá? A pessoa é colocada aqui no meio e ele era julgado. 35 sacerdotes de um lado, 35 do outro, e era julgado pelo Sinédrio. É o mesmo que foi Estevão? Oi? É o mesmo que foi Estevão? Sim, com certeza. Com certeza. Os zelotas, quem que eram os zelotas? Chamado de bandidos sacros também. Aí aquele povo que queria provocar, provavelmente Barrabás fazia parte desse grupo aí, tá? Desse grupo, que se revoltaram contra os romanos. Os fariseus, quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época. Qual o problema dos fariseus, irmãos? Qual o problema dos fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Os que se achavam super santos, mais crentes que todo mundo. Que a preocupação dele com o sábado, com a pureza ritual, de lavar as mãos, os dízimos. Só que eles mantinham aquela religiosidade. Quem olhava para eles falava, olha, que homem santo. Mas quando convivia com eles, viam que eles não eram nada daquilo que eles representavam. Eles olhavam por fora e falavam, nossa, esse homem é o homem mais santo que eu já vi. Mas quando você convivia com eles, eles desprezavam os pobres, eles se achavam superiores, ao ponto de Jesus chamar eles de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? E não só mais coisa, né? Raça de víbora. O sepulcro caiado foi até, eu acho que o mais elegante que Jesus chamou. Por que um sepulcro caiado? Porque o sepulcro, ele é caiado porque ele é bonito por fora, bem pintado por fora, mas por dentro está cheio de podridão. Eles por fora representavam a religiosidade, uma coisa bonita, linda de se ver, mas por dentro estava podre. Eles só eram religiosos, e a religiosidade, irmão, é uma coisa que destrói o ser humano. Ele achar que ele é melhor, ele achar que ele está acima dos outros. Quando o ser humano acha que ele está acima dos outros, é um problema muito sério. Nós não somos melhores e maiores do que ninguém, tá? E os fariseus? Você sabe que os fariseus, não, os saduceus, né? Os fariseus que eu acabei de falar. Os saduceus, então, lembrando aí que os fariseus foram marcados pela hipocrisia e pela soberba, né? As duas coisas que marcaram eles. Agora, e os saduceus? Os saduceus não se davam muito com os fariseus. Não se davam. Eles não eram muito... Os saduceus viviam lá na parte do norte, lembra que eu falei? E os fariseus na parte do sul, ali na Judéia, em Jerusalém. E não se davam bem, porque tinham pensamentos diferentes. Mas na hora de prender Jesus, eles se uniram. Aí eles eram amiguinhos, tá? E um dos problemas dos fariseus, qual que era? Saduceus, perdão, muito obrigado. É que eles, em oposição aos fariseus, negavam a ressurreição da carne. Eles acreditavam que o ser humano não ressuscitava, ok? E a imortalidade da alma, que a alma também não era imortal. E os escribas? Os escribas, Jesus colocou ele na mesma panela dos fariseus. Na mesma panela. Criticou a postura teológica. Escriba, você sabe, né? Aquele que escreviam a lei para ela não se acabar, para nunca se acabar, para ela nunca perder, né? Então, o livro estava ficando velho, ele escrevia, reescrevia aquele livro e escreviam os rolos da lei, né? Escrito pelos escribas. Ok? Essênios, quem eram os essênios? Era uma associação religiosa, tendência cética. Os essênios encontravam principalmente, ele não está na Bíblia, os essênios não é citado na Bíblia, mas é citado por alguns historiadores, como o filho de Alexandria e Flávio José. Os essênios, irmãos, lembra que aqui tem uma foto das cavernas de Qumran? As cavernas de Qumran,
para quem não sabe ainda, foi onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Lembra dos pergaminhos que foi encontrado um menino que estava brincando dentro de uma caverna e encontrou vários jarros, e dentro desses jarros foram encontradas várias partes das escrituras, principalmente do profeta Isaías. O que se acredita que foram esses essênios que fizeram essas escrituras e colocaram lá. João Batista, porque eles viviam isolados, longe dos fariseus, dos saduceus, e João Batista provavelmente era um essênio. Vivia no deserto, comia gafanhoto, comia mel silvestre, vestia-se de pelo. Ele provavelmente era um essênio. Então, esses manuscritos que foram encontrados em 1900 e pouco, acho que deve ter a data aí, no Mar Morto, ali perto do Mar Morto, foi um dos maiores achados arqueológicos da história, porque eles confirmaram os livros do profeta Isaías, tudo que estava na Bíblia, que estava escrito naqueles livros, foram confirmados. Era o mesmo rolo, era a mesma escritura. Isso foi um dos maiores achados arqueológicos. Isaías 53 estava lá igualzinho como a gente encontra na Bíblia hebraica, no hebraico, que estava em Jerusalém. Então, foi um dos maiores achados, tá? E os samaritanos, quem eram os samaritanos mesmo? Precisava só uma aula inteira para explicar o que é o samaritano, nós não vamos poder explicar aqui agora, mas resumidamente, só para a gente resumir rapidinho, os samaritanos, lembra que tinha o reino do norte e o reino do sul, certo? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte era quantas tribos, irmãos? 10. Podemos dizer até 10,5. E a do sul? Quantas tribos? 2. O reino do norte foi dominado por quem? Quem esteve aí, aprendeu? Assírios. Pelos assírios, tá? E o reino do sul, por quem? Babilônia. Pelos babilônicos. Nabucodonosor, Babilônicos. Então, as 10 tribos foram levadas e elas praticamente se exterminaram, não voltaram mais. As do sul voltaram, tá? As do sul, 70 anos depois do cativeiro, elas voltam. Só que alguns judeus ficaram. Nem todos foram para o exílio, alguns ficaram. E esses poucos judeus que ficaram, o que eles fizeram? Eles se miscigenaram, eles se misturaram, casaram com mulheres gentias, casaram com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Então, esse povo judeu que ficou aqui se tornou um povo híbrido, se tornou um povo miscigenado. Ou seja, eu sou africano e caso com um alemão, entendeu? E o que Deus falou para Israel? Para eles não se misturarem com outras nações. Quando Israel volta do cativeiro, sob o comando de Esdras, depois de Zorobabel, eles voltam e vê o povo misturado e falam: peraí, gente, estou vendo aqui um judeu com o olho rasgado, que negócio é esse? Como é que o judeu não tem olho rasgado? Estou vendo um judeu meio loirinho aí, o judeu não é loiro com os olho verde, olho azul, entendeu? Então eles falaram, mas eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vocês largam essas mulheres, voltem às suas origens. E em vez deles largarem das mulheres, o que eles preferiram fazer? Vocês aqui, nós ali. Vocês ficam aí, nós aqui. E aí, qual o problema? Eles adoravam no templo. E agora? Eles não deixavam ele entrar, porque era um povo miscigenado. Então os samaritanos começaram a adorar onde? No monte Gerizim. E Israel adorava em Jerusalém, no Monte Sião. E eles adoravam muito. Por isso que a mulher samaritana falou: mas agora? O senhor falou que é o rei dos judeus. Os judeus adoram em Jerusalém. Nós adoramos no Monte Gerizim. Aonde que é o lugar certo de adorar? Falou: mulher, a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar na Assembleia de Deus, não vão adorar na Igreja de Deus é Amor, não vão adorar na Batista ou na Presbiteriana, adorarão em espírito e em verdade. Adorar de dentro para fora, a verdadeira adoração, entendeu? Então, os samaritanos é esse povo miscigenado, é esse povo misturado, é uma outra seita, é um povo que já não... Mas Jesus veio para os samaritanos também. E eles odiavam. Por que eles odiavam, irmãos? Por que o samaritano odiava tanto? João era o apóstolo do amor. Eu falei isso aqui numa aula, né? João era o apóstolo do amor. Quando eles foram passar pelo samaritano, eles falaram: vocês só vão passar aqui se pagar imposto.
E para dormir lá tinha que pagar. João e Pedro voltou tão revoltado que o João falou assim: o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e acabar com esse samaritano? Entendeu? O João, após o amor, estava revoltado, irmão, estava cuspindo fogo, com raiva dos samaritanos. Mas por quê? E os samaritanos também pensavam que amavam eles? Por quê? Porque um dos motivos, vou pegar um motivo só, tá? Um motivo. Sargão II foi lá e exterminou um judeu. Ele exterminou, acabou com quase todos os samaritanos. E foi lá no templo deles, que nunca mais houve aquele templo em Gerizim, que estava fogo. Agora você imagina, uma pessoa que foi lá, matou toda a tua família, certo? E tacou fogo na sua casa. Você ama, vai amar ele, não vai? Vai amar, Marcelinho? Mas ele nem é Herodes. Meu Deus, aquele negócio. Não, imagina o amor. Aí, quando Jesus chega, né? Vai tirar, falou assim: só me dá um pouquinho d'água para beber. Já olha para ele assim, por quê? O judeu vestia diferente. O judeu tinha um sotaque diferente. O judeu tinha pele diferente. Porque já não era miscigenado, então os traços eram diferentes. Quem que é o senhor? Como o senhor se atreve, sendo um judeu, em conversar comigo que sou uma samaritana? E ainda por cima, não era só isso. Porque um homem, na cultura judaica, não podia conversar com uma mulher sozinha no meio do dia. Não podia. Jamais conversar sozinha no meio do dia. E Jesus ele quebra todos os protocolos. Essa é mais ou menos um resumo aí do samaritano. Se quiser completo, vai na nossa aula lá que está completa aí, tá? É uma meia hora, uma hora, só explicando sobre os samaritanos. Bom, então, com a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, ele recruta os seus discípulos e nasce o que então, irmãos? O que é que nasce com isso? A igreja, a eclésia. Eclésia é grego, né? Eclésia. A palavra eclésia quer dizer tirados para fora. A palavra eclésia no grego é tirados para fora. Então nasce, em português, seria igreja, na nossa língua, né, transliteração, ou outro nome que é dado para isso é assembleia. Certo? Assembleia ou igreja, na nossa língua. Em hebraico, na verdade, é eclesia. Na transliteração aí, no modo de falar, na pronúncia eclésia para nós, tá? Igreja ou assembleia. De onde surgiu essa igreja, essa ideia com ele? Eclésia é tirados para fora em que língua mesmo? Grego. E se pronuncia em grego eclesia. Aí no caso aí, né, se você for fazer uma etimologia, seria eclésia para nós, que em português é igreja ou assembleia, tá? Essa ideia de eclésia surgiu aonde também? Com os filósofos gregos. Mas não foi com os cristãos? Não. Falei para você que veio lá de trás da Grécia, influenciou muita coisa. De onde surgiu essa ideia de eclésia? Quando eles queriam dar uma notícia para o povo. Eles gritavam, eclésia! E eles saíam para fora, as pessoas saíam da sua casa, iam para o meio da praça, e ali no meio da praça, os cidadãos que saíam de dentro de sua casa, era anunciado alguma coisa para eles, era tratado algum assunto importante, era dado algum sermão, era falado alguma coisa. Então, quando se gritava eclésia, o povo saía da sua casa, se reunia na praça, por isso que era chamado de chamados para fora. Ok? Deu para entender o termo aí? Isso é o que acontecia lá na Grécia, muitos anos antes de Cristo. E por isso que foi chamado de eclésia, ou de igreja. Jesus diz agora o quê? Sobre esta pedra, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, que para nós entender, seriam os chamados para fora. Fora do que? Daquele sistema religioso, para fora daqueles que se achavam melhores ou maiores, a igreja de Cristo, aqueles que realmente foram chamados para fora, para o quê? Para ouvir as boas novas. Que boas novas? O Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Bom, e ali Jesus forma a igreja, e sobre esta pedra não é Pedro, né? Como a igreja católica diz,
que Pedro é a pedra. Já pensou se Pedro fosse a pedra, irmão? Estava lascado. Estava lascadinho da Silva, não está não? É por isso que Jesus disse, por isso que é bom entender o grego, né? Em grego ele diz, tu és Petros, pedrinha pequena. Petros no grego é pedrinha pequena. Tu és Petros. Ó, falei pedra, o Silvio já entendeu já. Tu és Petros, pedrinha pequena. Mas sobre, aí o texto em grego quer dizer, mas sobre esta pedra. Tu és Petros, pedrinha pequena, mas sobre esta pedra é pedra grande. Então quem que é a pedra? Cristo. Edificarei a minha igreja. Se a gente fosse fazer um sermão aqui só sobre esse texto aí, precisava umas 3 horas. Né? Só que Jesus é a pedra. Por que Jesus é a pedra? A Bíblia vai dizer, ele é a pedra que... Tanto é que não é Pedro, porque a Bíblia vai dizer, ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Lembra quando foi construir o templo? Porque Jesus usou esse exemplo. Jesus não tirava do nada, irmão, tinha sempre um exemplo. Então, na parte que sustentava o templo, na parte do templo, tinha a parte que sustentava. E eles tentaram achar uma pedra que encaixasse, ele tinha que ser uma pedra que encaixasse para poder sustentar o templo. E no caminho de Jerusalém, quando eles iam para Jerusalém, no meio do caminho tinha uma pedra. E as pessoas que passavam ali tinham que desviar dessa pedra quase no abismo para poder passar. E ela era chamada de pedra de estorvo. Pedra que atrapalhava. E a Bíblia fala assim, a pedra de estorvo, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Quando procuraram uma pedra, outra não deu. Qual foi a única pedra que se encaixou naquele lugar que precisava encaixar uma pedra? Essa pedra. Por isso que ela é chamada de pedra de esquina, pedra que sustenta a edificação. A pedra que sustentava o templo foi chamada de pedra angular. A pedra que coube ali, que sustentou o templo. Jesus, a Bíblia, Pedro vai dizer, ele é a pedra angular. A pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. E também, sempre você vai ver na Bíblia, quando Jesus falava alguma coisa, tinha um contexto por trás daquilo, um motivo. Quando ele falou da parábola do semeador, ele estava perto de uma terra arada. Quando ele falou da palavra, né, do mar, da rede, ele estava perto do mar. Lança aí a rede, ele estava perto do mar. Quando ele falou essa parte aí, e tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Eu falei numa aula passada aqui, mas para os alunos novos, há uma rocha muito grande em Decápolis, na parte dos gentios, e até hoje, se você for lá, você vai encontrar. E nesta rocha tem uma caverna. E essa caverna, eles sacrificavam bodes, aqui tinha um deus bode deles, e eles chamam essa pedra de boca do inferno. Eles acreditam, os gregos, a cultura grega, acreditam que os demônios entram e saem por aqui. Que essa é a boca do inferno, é a porta do inferno, que é por aqui que os demônios entram e saem, né? A marca que tinha nessa rocha. E Jesus estava, atrás dele tinha essa pedra, enorme, com essa boca, chamada boca do inferno. Tem fotos na internet, pode procurar lá que você vai encontrar, tem lá. E quando Jesus disse sobre esta pedra, eu estou dizendo, eu sou maior que essa pedra aí. E qualquer outra pedra que existe. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava mostrando para os outros ali, eu sou a porta. E tanto é que ele é a porta que ele vai dizer em João 15, eu sou a porta, e quem entrar por mim não é aquela porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. E sabe por que ele disse que ele era a porta também, irmãos? Olha como uma coisa puxa a outra e já volta na lição. O aprisco, ele tinha uma porta só. E as ovelhas eram guardadas ali no frio, somente no frio era guardado ali. E o aprisco não tinha porta. Quem era a porta? O próprio pastor. Ele deitava na porta. Então, se a ovelha tentar sair, puxava a ovelha de volta. Por isso ele vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Não faz sentido, né, pai? Que sentido faz ele dizer que é a porta? Primeiro ele começa dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu sou a porta. Tá? Ele estava simbolizando algo que existia na época. Vamos continuar aí? Vai para frente.
Aí vai acontecer o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir da história? Estevão, né? Estevão que foi morto. Aí Paulo se converte ao cristianismo. Nós estudamos todas as viagens de Paulo e vamos estudar para frente, por isso não vamos nos deter muito nessa parte, tá? Seu Fernando, vai estudar agora. Pode. Agora nós vamos, vai rodando para frente aí. E nós vamos entrar no Império Romano, página 45. Os mártires cristãos. Vai para 49 aí para a gente adiantar um pouquinho. Estamos no primeiro módulo ainda, tá? Página 49, as acusações. Olha, por que os romanos perseguiam cristãos? Então, por que, não tem? Se perguntasse, por exemplo, por que os romanos, vamos resumir aqui, por que os romanos perseguiam os cristãos? As acusações contra os cristãos, as principais acusações. Por que eles eram perseguidos e mortos? Você sabe que os romanos, para matar, era coisa, né? Diz que uma vez, esse Tibério, uma empregada, uma serviçal, ela foi servir vinho para ele. E ela bateu e pingou um pinguinho de vinho na roupa dele. Ele colocou ela pediu perdão, chorou, pediu pelo amor de Deus, me perdoe e tal. Mandou pegar ela, colocou ela num tronco, amarrou ela. E ele e mais alguns brincaram de jogar lança nela, lancetar ela até matar. Quem acertasse no olho era o vencedor, na cara, no rosto, era o melhor deles. E rindo, né? Rindo. Então era um povo cruel, um povo bárbaro, né? Sem coração. E aí, ó, página 49. Uma das principais acusações contra os cristãos era a de se recusarem a prestar adoração ao imperador. Isso um judeu, servo fiel, jamais ia fazer. Prestar adoração ao... E muitos morreram na Inquisição por isso, por não fazer isso, né? O culto ao imperador era uma prova de lealdade. Muitos imperadores queriam que fossem adorados. O governo autocrático do império também suspeitava que... O que ele suspeitava? Que todos os cultos secretos, tá? Temiam os cultos secretos, que eles estavam formando rebeliões. E era o espírito aí do Herodes, né? Isso. Por se reunirem em horários noturnos, mas eles se reuniam em horários noturnos por quê? Porque não deixavam eles adorar, então eles adoravam em reunião em horário noturno, de dia estavam trabalhando. E antes do nascer do sol também, ou ao entardecer, e quase sempre em cavernas ou catacumbas. Quem já assistiu, quem já leu o livro Catacumbas de Roma, vai entender muito bem isso aqui, né? Em catacumbas subterrâneas. Surgiam rumores de que eles praticavam atos imorais e criminosos. Incesto. O que é incesto? Sabe, né? Por que eles achavam que eles cometiam incesto? Pai com filho, tinha problema de filho tendo relação com o pai, com o filho, com o irmão, essas coisas assim. Por quê? Porque eles se chamavam de irmãos. Só por isso. Como eles se chamavam-se de irmãos, consideravam-se irmãos, achavam que eles cometiam incesto. E achavam que eles eram canibais também, que praticavam canibalismo. Por quê? Porque, por utilizarem na Santa Ceia a expressão: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue. Isso não precisa muito. Os romanos duvidaram de Deus. Os judeus também acharam isso. Os judeus, quando Jesus, quem não come do meu corpo, não bebe, o judeu falou: o quê? Esse cara tá maluco, vai comer carne de gente agora? Eu tô fora. E só ficou os apóstolos. E Jesus precisou dizer: vocês também não vão? Aí Pedro dá um passo à frente e diz: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? E por utilizar na Santa Ceia a expressão, o comer do corpo e beber do sangue, eram também odiados por se recusarem a participar dos jogos e teatros. Não é por menos, porque ali acontecia uma carnificina, né? Matavam pessoas ali. E outros tipos de recreações daquela época. Justamente pelo fato de assumirem um comportamento diferente dos outros cristãos, é que os cristãos foram perseguidos, tidos como insociáveis, ateus, desleais ao império. Agora deixa eu te falar. E os crentes hoje também não são perseguidos por isso? Sim ou não? Sim. Não. Quer ver? Às vezes acontece de forma sutil, mas acontece. Um exemplo.
O espírita acontece uma coisa, ninguém fala o espírita fulano de tal. Não fala também o macumbeiro fulano de tal. Não fala o católico, já não fala o católico, mas o crente, o crente fulano de tal. Né? O pastor fulano de tal. Mas se ele não é só o fulano, não é o macumbeiro fulano. Não é o padre fulano. Mas se for crente, meu irmão. Eu lembro quando o Carlos Apolinário mandou tirar o crucifixo que tinha lá na Câmara Legislativa, saiu no outro dia no jornal, o crente Carlos Apolinário. Carlos Apolinário falou, por que ninguém põe um macumbeiro fulano de tal, o ciclano fulano de tal? A sala é minha, eu ponho, eu tiro o que eu quero. Eu posso tirar porque eu quero a minha sala. Mas, por ser cristão, e hoje por defender, um presidente aí que por defender os valores da família cristã, ele todo dia é vechaçado, é metralhado, porque defende os valores. Os próprios que fazem isso mesmo, os próprios crentes. E os próprios crentes também, é verdade. O crente, você sabe que o crente é o único exército que combate seu próprio soldado. É o único exército que combate seu. Você não vê um católico, um espírita falando do outro, já viu espírita falando do outro na internet? Já viu um padre falando do outro, já viu? Eu gosto um padre falando do outro na internet. Um muçulmano falando do outro na internet, já viu? Agora você já viu um crente falando do outro na internet? Infelizmente tem, né? Eu estava escutando uma pregação da Helena Tanuri e ela esteve lá no Israel há muito tempo. E ela foi nesse muro das lementações lá, e ele é brasileiro, ela não sabia dos costumes. Certo. E ela foi nesse muro perto, só que ela virou o corpo e veio. Ela não pode A outra amaldiçoou ela, tudo mal, ela não sabia. É verdade isso? É verdade, você chega, eu já estive lá, né, no Muro das Lamentações, diz que é assim, depende muito dos judeus, os mais esclarecidos não, mas aqueles bem ortodoxos, eu, por exemplo, não sabia que não podia entrar lá no sábado filmando. Qualquer dia da semana você pode filmar, mas no sábado não. Não, já me... Quase fui engolido vivo lá. Eu não sabia. Você tem que pôr aquele na cabeça também, eles até te dão lá para você. Como chama aquilo lá? É o kipá, né? Kipá, eles te dão até para você ter que ir até com o kipá. E o certo mesmo é você chegar no Muro da Lamentação e sair de costa para ele. Isso, é uns 5, 6 passos, sei quantos passos. Isso, depois você... Porque eles falam, se você está de frente, assim, ali eu não estou nas lamentações, eu estou de frente, eu estou orando. Se eu virar as costas, eles falam que eu estou virando as costas para o próprio Deus. O Muro das Lamentações, irmão, sabe que é a única parte que sobrou do templo, né? A única parte que restou de 3.000 anos atrás, do primeiro templo de Salomão, é aquele pedaço de muro, chamado muro, que eles chamam de Lamentações. Ali eles ficam com aquela, esqueci o nome agora, me perdoe, ali dentro tem os mandamentos, né? Tem aquela caixinha que eles põem na cabeça, e eles ficam batendo ali no muro, orando. E fazendo o quê? O que você sabe o que eles ficam fazendo? Qual a principal oração deles ali? Pedindo a vinda de Jesus. Não é a volta, a vinda, que para eles Jesus ainda não veio. Tá? Eles esperam a vinda do verdadeiro Messias, porque o nosso Jesus para eles não é o Messias. O que vem aí vai ver. Vocês sabiam que todas as peças praticamente do terceiro templo já estão prontas, né? Lá, eu estive lá, e no meio de uma praça judaica tem um menorá. O menorá, né, que é o candelabro do tamanho original que tinha no templo, que pesa, não lembro quanto pesa agora, eu sei o valor dele, aproximadamente $1 milhão. É o preço de ouro maciço. De ouro maciço. Ele fica numa redoma, guardado, é uma das peças do tabernáculo. Ela é feita de ouro mesmo, igualzinha a uma réplica do tamanho original do que tinha no tabernáculo. Isso aqui no Brasil já tinha sumido. Se no Brasil não tinha. Já tinha derretido. Tinha levado da redoma, a peça já tinha levado de tudo. Já. Até a praça acho que já tinha levado. Mas tá bom. Os mártires cristãos. Quem foram os mártires cristãos? Tá? Alguns deles que foram martirizados pelos imperadores justamente por não... Vai aí na página 49, o nome de um deles aí. Qual o primeiro que aparece aí na lista aí? Inácio, bispo de Antioquia, né? E por que ele foi morto?
foi morto pelo rei Trajano. Lembra do Trajano? Está aí na nossa lista aí o Trajano, né? Olha o que ele diz, né? O texto atribuído a Inácio. Olha o que Inácio diz. Ele diz assim: agora finalmente estou começando a ser um discípulo. Olha as palavras dele, olha que estava morrendo. Nenhum prazer terreno, nenhum reino deste mundo pode me trazer proveito algum. Morrer e alcançar Jesus Cristo é para mim melhor do que dominar os confins da terra. Que eu vença por intermédio da luz. Depois disso eu serei completo. Quero sofrer como sofreu o meu Senhor. Camarada era crente de verdade mesmo, não é, Leonardo? É verdadeiro. E Apolônio, o apologista, né, conhecido como apologista, o Apolônio, foi morto em 185 pelo imperador Comódio. Como que ele foi morto? Ele teve as suas pernas esmagadas, depois foi decapitado. Tá? Policarpo, muito conhecido, né? Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo de João, muito bem lembrado, da Ásia Menor. Ele morreu também queimado vivo. Tá? E por quê? Por não prestar culto ao imperador, por ser um cristão, por esses motivos aí. Tá? Policarpo. Cipriano, também foi outro. Não é do livro São Cipriano não, tá? Nascido em uma família bastarda, não vai confundir. Esse era rico, tá? Era um homem rico. Ele pegou o seu dinheiro, ajudou os pobres, ajudou muitos pobres, parte das suas propriedades, entregou para caridade para os pobres. E também Cipriano foi preso e levado pelas autoridades e condenado à morte. Esse é o sangue dos mártires. Foram derramados. O sangue desses mártires para mim são sementes do Evangelho, né? Que oração aí? Puleu Justino. Puleu Justino, né? Puxa vida, que maldade. Que oração? 9h38? Meu Deus, tem que parar. Vamos parar. Também foi martirizado em Roma, né? O Justino, eu pulei ele aí. Vamos, a semana que vem a gente continua, meus queridos irmãos. Vamos continuar a história, infelizmente para frente, aí nós vamos ver como surgiu a Inquisição, vamos ver a época da Inquisição. Nós vamos entender na próxima aula o que é o gnosticismo, tá? O que é o gnosticismo? O que é o arianismo? Nas próximas aulas nós vamos entender o que é o gnosticismo, o que é o arianismo e muitas outras heresias que surgiram naquela época, tá? E também um pouquinho mais sobre esses mártires, e até chegarmos nos dias de hoje. Como surgiu o Concílio de Niceia, o Concílio de Constantinopla, como surgiu os primeiros cristãos, como esses cristãos conseguiram vencer todas essas perseguições, o que foi acontecendo para que essas perseguições terminassem e assim por diante. Tá bom? Amém? Vamos colocar de pé?